Boa tarde, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Muito bem, estamos iniciando a unidade 3. A unidade 3 vai ser dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Tá? A unidade 3 ela vai trabalhar basicamente o domínio dos Estados Unidos no século XXI. Tá? Então, nós vamos verificar que na virada do século XXI, a política norte-americana torna-se cada vez mais agressiva. Olha só, nós já passamos por uma série de problemas, inclusive pela Guerra Fria, e agora nós temos toda uma ideologia que vai ser da expansão econômica, expansão ideológica dos Estados Unidos é, em direção ao Oriente e à África, tá? Então nós vamos verificar que por essa política agressiva vão acontecer alguns problemas extremamente sérios, que vai ser a criação do Estado Islâmico, a guerra do Iraque, a guerra da Síria e principalmente a crise do terrorismo no mundo, tá? Então nós vamos verificar que esse protagonismo dos Estados Unidos na nova ordem mundial vai mudar as questões geopolíticas e econômicas de forma a massificar a sua cultura pelo mundo. Estados Unidos é uma superpotência e quer impor essa ideia em todas as regiões do mundo. Então, atualmente, existe três grandes centros de inovação tecnológica, que são o Japão, a China e o Vale do Silício, que fica onde? Califórnia, Estados Unidos. Então, vejam, quem tem a tecnologia, e a tecnologia que é basicamente na base da informática, quem está dominando essas regiões são essas três grandes potências. E aí, no caso dos Estados Unidos, nós vamos ter alguns problemas. A primeira vai ser o que alguns historiadores afirmam como sendo a história do século XXI, que vai ser a guerra contra o terrorismo. Isso aconteceu basicamente por a intervenção norte-americana no Oriente Médio. Isso acirrou na região um ódio que já era latente na região contra o capitalismo norte-americano. E aí nós vamos ter como consequência o ataque terrorista às Torres Gêmeas, tá? Que vai ser o símbolo do capitalismo norte-americano. Durante esses ataques, outros grupos, motivados por questões políticas ou religiosas, escolheram vários lugares públicos de grande concentração de civis para cometer os seus atentados. Então, nós vamos ter atentados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, na França, no Oriente Médio. Então, nós vamos ter uma série no Afeganistão, na África. É um momento extremamente denso. Ainda dentro deste momento, nós tínhamos à frente do governo norte-americano o presidente George W. Bush. Os Estados Unidos vai iniciar uma guerra contra o terrorismo. O que significa terrorismo para os Estados Unidos naquele período? Significava eliminar a Al-Qaeda e, logicamente, o seu principal líder, que vai ser Osama Bin Laden, tá? Então, toda essa guerra vai ter o apoio da OTAN. Por conta do apoio da OTAN, é que nós vamos ver que essa retaliação islâmica vai para a Inglaterra, para a França, tá? E Inglaterra, França, me passou outro país, Espanha, por conta desse apoio ao governo dos Estados Unidos, tá?
Então, nós vamos verificar que somente em 2011 é que o líder da Al-Qaeda acabou sendo morto por tropas norte-americanas. E aí é que os Estados Unidos resolve deixar o Afeganistão já sob o comando do presidente norte-americano Barack Obama. Tá? Durante essa ocupação dos Estados Unidos, os soldados do exército Talibã, que é o exército do Estado Islâmico, fugiram para outros países vizinhos. E aí a coisa ficou muito complicada. Em vez de uma cédula terrorista, nós temos agora várias espalhadas por todo o Oriente Médio. Em 2016, os esforços norte-americanos pela paz ainda está muito, muito longe de ser alcançada, porque na região nós vamos ter alguns momentos de muita tensão. O primeiro momento vai ser a guerra do Iraque. Olha só, a guerra do Iraque aconteceu basicamente começa em 1970 a 2003. Por quê? Foi justamente quando o governo foi assumido pelo ditador Saddam Hussein. Qual é o problema do Saddam Hussein com os Estados Unidos? Nenhum. O problema maior é Iraque, maior produtor de petróleo. E era basicamente o centro da OPEP. Ora, a OPEP resolve boicotar o petróleo para os Estados Unidos. Qual é o problema dos Estados Unidos com o Iraque? Descobriram, né? Então, há o corte do petróleo. Então, nesse período, nós vamos ver que nós vamos ter a guerra do Iraque, Irã-Iraque, pela disputa de petróleo na região. Ó, Iraque, líder da OPEP, Irã, apoiado pelos Estados Unidos. Já viram aí onde está o negócio. Nós vamos ter a Guerra do Golfo, que vai ser uma guerra apoiada pela OTAN, tá? Contra o quê? A invasão do Iraque no Kuwait. Por que isso? Petróleo. Então, a Guerra do Golfo houve a interferência do Conselho da ONU. Sob a liderança dos Estados Unidos, forma-se uma coalizão de mais de 30 países e que atacaram o Iraque e obrigaram Saddam Hussein a retirar as tropas do Kuwait. Tá? As relações entre Iraque e Estados Unidos, logicamente, azedaram de vez e eram de constante conflito. Em 2003, os Estados Unidos tinha que tirar Saddam Hussein do poder de qualquer jeito. Então, alegando que Saddam estaria produzindo armas de destruição em massa e fornecendo essas armas à Al-Qaeda, os Estados Unidos resolvem invadir o Iraque. Apesar de inspetores da ONU terem verificado e não encontraram nada. Mas tinha que tirar o cara do poder. Bem, o objetivo era capturar Saddam Hussein. Somente com a ajuda de rebeldes curdos é que Saddam foi capturado, julgado e condenado à morte. E aí os Estados Unidos começam a formar um governo de transição no Iraque para devolver a região aos seus devidos habitantes. Só que com isso, com essa mudança, essa interferência norte-americana, acabou estimulando ódios de outros grupos e a paz continua muito difícil de ser alcançada na região, tá? Nós vamos verificar que isso tudo formou e incentivou ainda mais a criação do Estado Islâmico, que são cédulas que se espalharam por todo o Oriente Médio e não só pelo Oriente Médio. O pior é isso, porque a principal característica do Estado Islâmico é a atuação de forma violenta, tá? Com atentados terroristas. Como é que se convence ou que se aumenta os seus participantes ou os seus integrantes? Através das redes sociais. Então, a recrutação militar
será feita sempre pela internet, em qualquer parte do mundo. Jovens são convencidos a lutar por uma causa que eles não sabem nem qual, tá? Mas colocando que os Estados Unidos é o eixo do mal, tá? E aí nós vamos ter atentados terroristas para tudo quanto é lá. Ainda neste mesmo período, acontece um outro problema extremamente sério no Oriente Médio. Isso vai acontecer por volta de 2010 a 2011, quando uma onda de protestos pró-democráticos sacodem o norte da África e Oriente Médio, que vai ser conhecida como a Primavera dos Povos Árabes. Tá? Então vejam bem, esse movimento na Síria será contra o ditador Bashar al-Assad. Por quê? Esse movimento vai ser contra a ditadura violenta e acaba gerando uma guerra civil. Esta guerra civil acaba dividindo o país em dois grupos. Isto vai facilitar a entrada do Estado Islâmico na região e forma uma massa contra o próprio governo de Bashar al-Assad, aumentando ainda mais a instabilidade no país. Esta guerra da Síria, ela começa em 2010 e ela é extremamente longa, vai provocar a saída de milhares de sírios do seu país em busca de qualquer região onde haja paz. E somente em 2018 é que o presidente Bashar al-Assad vai ser acusado de usar armas químicas contra a própria população. São gases tóxicos, tá? Que ele estava usando contra a população. Vai ser punido pela ONU e a consequência disso vai ser um ataque dos Estados Unidos, apoiado pela França, pelo Reino Unido, que atacou e atingiu vários locais onde estariam armas sendo construídas, as tais armas químicas. Só que nessas regiões também havia população civil. E o pior de tudo é que durante este ataque foi constatado, ou o governo norte-americano acusa o governo russo de estar apoiando economicamente, fornecendo armas e etc e tal para o exército sírio, tá? Então, veja, de um lado nós vamos ter uma tensão muito séria dos Estados Unidos e o governo da Rússia, basicamente de Vladimir Putin, tá? Bem, agora vocês vão fazer os exercícios desta página, que vai ser a página 477, e nós continuaremos este assunto na unidade 3, parte 2. Até a próxima videoaula. Beijos!